Então, vamos lá. Para você entender melhor e de uma forma bem clara, Deus não é a mensagem do terceiro anjo, é a mensagem do quarto anjo, Apocalipse 18. Então, ela é dividida em duas fases. Aí você fez a pergunta, em que base? De acordo com assim diz o Senhor, né? De acordo com o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, que vai nos dar o norte, né? De como essa mensagem foi colocada, né? E foi enviada pelo Senhor para a igreja, para o benefício do seu povo. Em Testemunhos Seletos, volume 3, página 5, diz assim, né? Ali já é falar da preparação para o outro anjo, que vem se unir à terceira mensagem. Então, o outro anjo, que é o quarto, ele é dividido em duas fases, em 1888 e em 1929. Como que a gente vai saber? Porque o Espírito de Profecia vai dar o norte para nós. O Espírito de Profecia vai falar que os princípios dos raios foi enviado em 1888. Então, em Testemunhos Seletos, volume 3, página 5, diz assim: devemos desfazer-nos dos nossos planos acanhados, egoístas, lembrando que temos um trabalho de maior magnitude e de mais elevada importância. Aí ela vai falar aqui da preparação para o outro anjo. Ao realizar esse trabalho, estamos fazendo soar a primeira, segunda e a terceira mensagens angélicas, e assim sendo preparados para a vinda do outro anjo celeste, que com a sua glória iluminará o mundo. Então, em Testemunho Celeste, volume 3, página 5, ela está deixando bem claro que a gente tem que soar a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. E assim, sendo preparados para a vinda do outro anjo celeste que com sua glória iluminará o mundo. O que ela está falando da vinda do outro anjo? Ela está falando do anjo de Apocalipse 18, porque ele, com a glória, iluminará o mundo, ou seja, vai se avolumar em um alto clamor. Agora, o grande conflito, página 611, ela vai explicar mais um pouco sobre isso. O anjo que se une, ela está falando do Apocalipse 18. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Então, aqui ela está falando que o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Então, o anjo, de Apocalipse 18, vai se unir com a mensagem do terceiro anjo e vai se unir em uma só. E vai se avolumar em um alto clamor e vai iluminar a terra toda com a sua glória, com as verdades do Senhor, com a glória do Senhor, ou seja, com as verdades do Senhor. E ali fala, prediz com isso uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. E aí ela fala, o movimento adventista de 1840 a 1844, que foi a primeira mensagem e a segunda mensagem angélica, ali ela se fundiu também, né, a primeira e a segunda, e deu ali o clamor da meia-noite, aí ela fala, foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus, mas isto deve ser superado. Aí ela vai falar, mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Então ela começa dizendo que o outro anjo vai se unir ao terceiro anjo e vai iluminar toda a terra com sua glória. Aí ela vai prever que é uma extensão mundial e de extraordinário poder. Aí ela vai citar o exemplo de 1840 a 1844, quando foi a primeira mensagem, a segunda mensagem angélica foi dada e se uniu. Aí ela vai falar, mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Então, um movimento vai surgir e esse movimento ele vai se unir com a terceira mensagem. Agora, as pessoas que não quiserem saber desse movimento, elas não vão ter o privilégio de participar dessa última advertência, entendeu? Porque não buscaram fé nas palavras do Senhor. Não quiseram saber do movimento, não quiseram estudar as mensagens e ficaram sem o azeite extra, ficaram sem as verdades desse anjo, que o anjo de Apocalipse 18 vem, né, se unir com o terceiro. Deixaram de progredir com mais luz, ficaram só com as três mensagens angélicas, e esqueceram que tem o outro. Agora, por que enviar esse outro anjo? Quando foi que enviou os princípios dos raios? Né? Porque ela vai deixar bem claro que no tempo dela enviou os primeiros raios do outro anjo. Porque naqueles textos que eu li aí no áudio acima, deixa claramente que está se preparando para o outro anjo que vem se unir. E agora, em Primeiros Escritos, na página 267, diz assim: vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo
e dá poder e força à sua mensagem. Então, se eu não tenho as verdades do outro anjo, que anjo voando pelo meio do céu e anjo descendo, ali em Apocalipse, ali retrata essa condição, está se referindo a mensagens que o Senhor envia para os mensageiros que ele escolhe para dar para a sua igreja. Então, assim como foi a primeira e a segunda mensagem angélica, foi dada a ser humano, para dar a mensagem para o povo. E a terceira mensagem também foi dada a um ser humano, né? E também a quarta mensagem angélica, que foi dada a dois, e depois mais um, que vem complementar o restante da mensagem. Aí, no primeiro escrito, na página 277, ela fala, né? Vi então outro poderoso anjo, que é o Apocalipse 18, comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz, não dividir, unir com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Aquelas pessoas que não querem saber da mensagem do movimento do outro anjo, vai ficar sem poder e força, né? Porque vem dar poder e força. E aí ela continua: grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele, a terra foi iluminada com sua glória. A obra desse anjo vem, no tempo devido, iniciar a última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. E o povo de Deus assim se preparar para estar em pé na hora da tentação que em breve deve enfrentar. O que é essa hora da tentação? É a lei dominical, que vai vir para todo mundo. E aí o povo de Deus vai estar preparado, porque eles avançaram no conhecimento, eles avançaram na fé. Eles ficaram com as três mensagens angélicas, e também abraçaram o movimento do poderoso anjo, né? Que é as verdades que Deus deu a dois mensageiros em 1888 e também a mensagem completa em 1929. Agora, a mensagem do outro anjo, ela é uma mensagem adicional, é um acréscimo. Por exemplo, as três mensagens angélicas têm mensagens importantes e foi esmiuçado ali no decorrer do tempo ali da igreja. Só que o Senhor quer mais mensagem para o seu povo, que a palavra de Deus ainda não foi esmiuçada de uma forma bem ampla e completa. Então, se não foi, o Senhor vai esmiuçar isso para nós. E Deus não deu tudo para irmão White, porque ele sabe que o povo tem a tendência de ficar apenas com uma pessoa, igual o povo do passado ficava só com Moisés, com os escritos de Moisés e não largava os escritos, ou seja, não queria saber de mais luz, até pegava os escritos de Moisés para combater a mensagem de Cristo e dos apóstolos. Entendeu? Então, o Senhor não manda toda luz, porque o Espírito de Profecia mesmo fala que nenhum dos profetas de Deus compreendeu, recebeu toda a luz e compreendeu a obra que eles tinham que fazer. Entendeu? Então, ele dava um pouco de porção de luz para cada um dos profetas em diferentes tempos. Então, esse poderoso movimento, a mensagem do outro anjo vem e é uma mensagem adicional. Em primeiros escritos, na página 267, no próximo parágrafo, né, diz assim: essa mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela, assim como o clamor da meia-noite. Se uniu à mensagem do segundo anjo em 1844. Lembra aí, no áudio anterior, eu falei para ti que a mensagem do primeiro anjo, do segundo anjo, de 1840 a 1844, ela fundiu-se em uma só e veio o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite foi a união da primeira mensagem e da segunda mensagem, ou seja, as verdades que o Senhor estava revelando ali se fundiram em uma só e se avolumaram em um clamor da meia-noite. Agora, ela vai usar aí, né? Ela começa dizendo: essa mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela, assim como o clamor da meia-noite. Ela vai usar o exemplo do passado. E ela vai falar que a mensagem do outro anjo vai se unir com a terceira mensagem e vai se avolumar em um alto clamor perante o mundo, entendeu? Aí ela vai continuar. A glória de Deus repousou sobre os santos, pacientes e expectantes, e denodadamente deram a última advertência solene, proclamando a queda de Babilônia e chamando o povo de Deus para sair dela, para que possam escapar de sua terrível condenação. Primeiro escrito para 277. Aí você percebe que primeiro tem que vir o poderoso, outro anjo, que vem com mensagens poderosas, vem se unir com a terceira mensagem angélica, e parecia ser uma adicional, né, a terceira mensagem, unindo-se a ela para gerar a pregação, né, sai dela, povo meu, a queda de Babilônia, panteteando todas as religiões, e esse povo que vai se beneficiar na casa do Senhor desse poderoso movimento que surgiu na igreja e se uniu com a terceira mensagem angélica, vem preparar o grão
né, para estar em pé diante da tentação que vai vir. Então, Deus vai ter um povo, né, em Laodiceia, na igreja, dentro dela, não fora, que vai estar capacitado para entender esses eventos finais e vai ser usado pelo Senhor para proclamar a queda de Babilônia e também chamar o povo de Deus para sair dela, para que eles não possam para que eles possam escapar da sua terrível condenação. Entendeu? Então Deus tem um povo na igreja adventista que dá os seus frutos, o bom remanescente, e eles aceitam as três mensagens evangélicas, que também é a mensagem do outro anjo, esse movimento, e o Senhor, né, criou esse movimento para mostrar para o seu povo que ele não fica refém do sinédrio de hoje, não fica refém de ninguém que registre a sua mensagem. Ele vai passar a sua mensagem e custa o que custar, ele vai pregar essa mensagem para todo mundo de Laodiceia. A obra vai avançar sob a direção do outro anjo. Então, a obra do Senhor, três mensagens angélicas foi pregada e depois a mensagem do outro anjo. E essa obra vai avançar sob a direção do outro anjo que vem se unir à terceira mensagem. Não dividir, não dizer outra verdade que aquilo que já foi estabelecido, mas ampliar aquelas verdades e o Senhor vai trazer mais interpretações da palavra de Deus, porque o Senhor não enviou toda a luz para nem Guilherme Miller e nem para a irmã White. Então, se a gente deixar claro isso na nossa mente, a gente vai entender que o Senhor não parou por aí, ele enviou mensagens quando ela estava viva para outras pessoas, para mostrar que o Senhor não enviou toda a verdade para ela, que o Senhor ia usar os outros instrumentos preparados por ele para passar a mensagem do céu e ele podia escolher quem ele quiser na sua igreja. Agora, em Testemunho para Ministro, página 300, ali continua, na verdade, aqui no original aqui do português, né, no Brasil é 299, no inglês é 300. Diz assim: Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Olha só, o Senhor está deixando bem claro que permite-me dizer-vos que o Senhor vai trabalhar nessa última obra de um modo fora da comum ordem de coisas, de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Então você percebeu que o ser humano vai querer ditar em qual movimento se fará, vai terminar a obra. Só que o Senhor vai trabalhar de uma forma, vai ter uma forma de trabalhar diferente de qualquer, contrário a qualquer planejamento humano. E outra, ele diz, deixa bem claro que vai haver entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar, sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Então, novamente, outra citação, ela está citando a obra do outro anjo que vai se unir com a mensagem do terceiro anjo. E aí ela fala, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Então a obra vai avançando e as pessoas vão querendo saber da obra e vai querer ditar quais os movimentos que vai se fazer, que vai terminar a obra. Aí ela continuando e finalizando. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Testemunho para ministro, página 299. Então o Senhor vai mostrar que ele não depende das instituições de ensino, desse preparo exterior. Ele está mostrando que ele não depende do anjo Laodiceia, da associação de dar, de fazer movimento, de fazer isso, não depende. Ele vai fazer, a obra do Senhor, a obra dele, nessa última obra, de um modo muito fora da comum ordem de coisas, de modo até contrário a qualquer planejamento humano. Então a gente tem que sentar e investigar as mensagens, porque se os dirigentes não aceitarem essa mensagem, o Espírito de Profecia fala que muitos seguirão e muitas mensagens do céu serão rejeitadas se os dirigentes, ou seja, se os pastores não aceitarem. Então não podemos cometer esse erro. Vou mandar outro áudio explicando mais sobre a mensagem do outro anjo agora de uma forma bem esmiuçada sobre os dois mensageiros que Deus enviou,
como os princípios dos raios do outro anjo, né? No tempo dela, Deus já enviou os princípios, ou seja, gotas da chuva serôdia, com os dois mensageiros que Deus usou para trazer a mensagem da justificação pela fé, que é os princípios dos raios do outro anjo. Antes de eu entrar no livro Mensagens Escolhidas, volume 2 e Primeiros Escritos, eu gostaria de fazer um resumo parcial dos áudios que eu mandei aí. Deus vai executar sua obra de forma contrária a todo o planejamento humano, né, através da mensagem do outro anjo que se une ao terceiro. Então, ela não deixou em detalhes, o Senhor não deixou em detalhes, com o nome, com que movimento é esse, né, com o nome desse movimento, não deixou. Mas deixou sinais, deixou as evidências. Entendeu? Então, Deus vai executar a sua obra, esse é um resumo parcial. Deus vai executar a sua obra de forma contrária a todo o planejamento humano, através da mensagem do outro anjo que se une ao terceiro. Então, até aqui ficou claro isso aí. Então, esse outro anjo é enviado para dar força e poder à mensagem do terceiro anjo. Então, assim como o clamor da meia-noite deu, né, ela vai citar 1840, 1844, ali ela vai mencionar esse evento, né, que deu força e poder à mensagem do segundo anjo em 1844, e a mensagem do primeiro e o segundo se uniu e se avolumou em um clamor da meia-noite. Então, ela vai usar esse exemplo para citar que a mensagem do terceiro anjo vai se unir, a mensagem do outro anjo vai se unir à mensagem do terceiro anjo e vai se avolumar num clamor, no alto clamor, entendeu? E também ela deixa bem claro nos seus escritos, né? Vai preparar um povo de Deus, Deus vai preparar um povo para a hora da tentação que em breve enfrentará no mundo, que é a lei dominical. Então, essa preparação é feita antes do alto clamor do terceiro anjo, porque as três mensagens em si, ela não se avoluma em um alto clamor. As três mensagens em si. Ela precisa da mensagem do movimento do outro anjo que vem se unir para dar poder e força. Porque só as três mensagens angélicas ela não vai ter poder nem força para estar preparado para executar o alto clamor no mundo. Então precisa da mensagem que o Senhor envia a mensagem do outro anjo, vem se unir à mensagem do terceiro anjo para se avolumar em um alto clamor. Entendeu, meu irmão? Então, isso tem que ficar bem claro para nós. Agora vamos lá nos textos o que representa esse outro anjo. Vamos lá em Mensagem Escolhida, volume 2, página 116. Diz assim: assim, a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo pelo outro anjo que iluminou a terra com a sua glória. Então você percebe que nesse começo desse texto, o Espírito de profecia, o testemunho de Jesus, deixa claro que o outro anjo que vem, ele se une, mas ele também vem para pregar as três mensagens no seu máximo poder perante o mundo. Então as três mensagens angélicas será dada novamente. Por quê? Porque o outro anjo vem se unir e ela vai se avolumar. A terceira mensagem e a quarta vai se juntar e se avolumar em um alto clamor e vai iluminar a terra com a glória do Senhor, pregando essas três mensagens angélicas. Aí ela fala, assim a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo pelo outro anjo que iluminou a terra com sua glória. Aí ela continua, essas mensagens confundem-se todas numa só, para serem apresentadas ao povo nos dias finais da história terrestre. Então, ela continua: todo mundo será provado, e todos os que houverem estado nas trevas do erro, quanto ao salvo do quarto mandamento, compreenderão a última mensagem de misericórdia que deve ser dada aos homens. Mensagem Escolhida, volume 2, página 116. Então você percebe que em Mensagens Escolhidas, né, volume 2, página 116, claramente a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo pelo outro anjo que iluminou a terra. Então você percebe que precisa da mensagem do outro anjo?
Se eu não compreender a mensagem do outro anjo, se eu não entender que é a mensagem que Deus envia para o seu povo e é o instrumento que ele quer passar essa mensagem, ele escolhe o instrumento preparado por ele para dar essa mensagem, e se a gente não entender que anjos voando pelo meio do céu e anjos descendo com, com, com mensagens, né? Se volumando em um alto clamor e se unindo com a mensagem do terceiro anjo. Se eu não entender que é mensagens da palavra de Deus sendo esmiuçada para nós, eu não vou compreender os eventos finais, porque eu vou estar, às vezes, até pregando as três mensagens angélicas, mas não tendo poder nem força para continuar no caminho e também pregar as profundas verdades que o Senhor quer passar para o seu povo, a verdade presente. Então, eu tenho que entender que esse anjo de Apocalipse 18 não é o Espírito Santo. O Espírito Santo já está aqui na Terra, o Espírito Santo não vai vir de novo. Ele já está aqui conosco, com a sua igreja, até o confim dos séculos, até terminar a obra, né, do Evangelho. Então, o Espírito Santo não representa esse anjo, né, vindo, como algumas pessoas estão querendo aplicar. Esse anjo que vem e os três anjos que estão voando pelo meio do céu são mensagens que Deus usa os seres humanos para passar para a sua igreja. Então, essa segunda mensagem será pregada novamente com o máximo poder. Por quê? Porque o outro anjo vem para dar poder e força, né? As três mensagens angélicas para o mundo. Então, precisa desse outro movimento. E em Primeiros Escritos, na página 277, diz: essa mensagem pareceu adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela assim como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo, em 1844. Primeiros Escritos, página 277. Então, mais uma vez, deixa claro que a terceira mensagem vai precisar do outro anjo, da mensagem, né? A mensagem do outro anjo, a mensagem adicional, que se une à terceira mensagem, vai se avolumar em um alto clamor. Entendeu? Isso está bem claro, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, porque o Espírito de Profecia é o testemunho de Jesus, veio nos ampliar mais o entendimento da palavra, né? Então, o Senhor está deixando bem claro que precisa desse outro movimento que vem se unir à terceira mensagem para se avolumar em um alto clamor e a gente está preparado para o dia da tentação que vai vir sobre o mundo, né? O capítulo 18 do Apocalipse, ali representa um outro anjo que se vem do céu, ou seja, mensagens que vêm diretamente do céu para a igreja. E o Senhor vai usar da mesma forma que ele usou as três mensagens angélicas. Ele usou instrumentos preparados por ele, que é seres humanos que deu a mensagem. Entendeu? Não pode fugir o foco. Pensar que três mensagens angélicas foi usada pelos seres humanos e o outro anjo vai ser o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vai descer do céu. Ele já está conosco, ele já desceu do céu, quase há 2000 anos atrás, quando Jesus prometeu o outro Consolador e se cumpriu no primeiro Pentecostes. Dali em diante, o Espírito Santo está conosco, entendeu? Trabalhando e labutando com os seus filhos para que eles possam compreender as verdades que o Senhor envia através dos seus mensageiros. Então, o grande conflito na página 390 vai explicar o que representa este outro anjo. Diz assim: o capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice advertência do capítulo 14, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua obra quando os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade, forem abandonados para que receba a operação do erro e creia a mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la. E os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão o chamado. Sai dela, povo meu. Apocalipse 14, 4. Então aí ela está falando de um povo que está em Babilônia, que ainda não sabe das verdades do Senhor, não sabe da primeira, da segunda, da terceira mensagem, nem da quarta. Eles não têm conhecimento do Senhor, não conhecem a glória do Senhor, nem a fama do Senhor, como Isaías 66, 19 deixa claro, né? Então, tem que ter um povo preparado,
como as citações que eu mencionei aí nos áudios anteriores, que vai estar tanto recebendo as 3 mensagens e também compreendendo a mensagem do outro anjo, que vem dar poder e força. Então você percebe que o grande conflito na página 390 fala que essa mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua obra. Então ela vai ter seu início na sua igreja. E ele tem um povo que vai abraçar a mensagem do outro anjo, que vai ter poder e força e vai estar amadurecido para pregar, né, essa luz, essa verdade, a glória e a fama do Senhor para todo o mundo, como o Evangelho de Mateus 24:14 fala, né? O Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todo mundo, e em testemunho para todo mundo, em testemunho para todas as nações, então virá o fim. Então o Senhor vai ter um povo, essa mensagem começa na sua igreja, as 3 mensagens angélicas, a outra mensagem que vem da poder e força, que se une à terceira mensagem, e aí o povo vai estar pregando a luz da verdade, né, como o Espírito de Profecia fala, né, vai brilhar sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la. Não será todos, mas será aquelas pessoas que estão com o coração aberto, que estudou, talvez leu, viu as evidências, mas não tomaram a sua posição, estudou, leu algum conteúdo da mensagem, do testemunho de Jesus, ou já participou de algum grupo, ou já viu algum sermão. Também aquelas pessoas que não conhecem da igreja, nunca ouviu falar sobre o testemunho de Jesus. Essas pessoas que é sincero, eles vão atender o chamado, porque vai ter um povo que vai estar pregando a mensagem, né? O sai dela, povo meu, pregando a advertência, né? O último convite divino. Agora, o ponto-chave. Onde foram pregados os primeiros raios do outro anjo? Isso é muito importante entender. Se eu entender o princípio da mensagem do outro anjo e como que Deus revelou os princípios dessa mensagem, eu vou entender a outra parte, porque o Senhor não ia ficar só com os princípios dos raios. Com certeza o Senhor ia enviar mais luz, o Senhor ia enviar a mensagem completa. Ele não faz um serviço por metade. Ele faz o seu serviço, sua obra, de uma forma completa e perfeita. Ele mandou os princípios e também ia mandar a mensagem completa. Em Mensagem Escolhida, volume 1, página 362, diz assim: o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja a glória há de encher a terra. Vou ler novamente de uma forma bem pausada. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor, perceba que o alto clamor do terceiro anjo já começou. Por que alto clamor? Porque a mensagem do outro anjo vem se unir à terceira mensagem, e ela se unindo, ela se avolume um alto clamor. E ela vai dizer, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Mensagem Escolhida, volume 1, página 62. Perceba que na parte final, o testemunho de Jesus deixa claro: este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Então eu não posso perder essa parte de vista. Esse é o princípio. Se é o princípio, com certeza tem a mensagem toda. Deus não ia ficar só com os princípios. Eu creio, e na verdade, tem pessoas que crê que é só os princípios que tem que viver, e não a mensagem toda. Aí fica só com a mensagem de educação pela fé. Esquece de progredir na luz. Vamos lá para outro texto. Aí vem a pergunta: quando a mensagem da justiça de Cristo foi pregada na igreja pela primeira vez? Porque o princípio dos raios veio, né, do outro anjo veio, e ela fala que é o começo do alto clamor. E aí, em Eventos Finais, na página 200, diz assim: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio de quem? Da irmã White? De Guilherme Miller? Não. Aí ela fala: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores E.J. Wagner e A.T. Jones. Essa mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo.
apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Eventos finais para 200. Você percebe aí que, em sua grande misericórdia, o Senhor enviou preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. O Senhor enviou essa mensagem de educação pela fé para o seu povo através desse instrumento. E se o autoclamor se iniciou em 1888, quando os dois mensageiros veio com a mensagem, ali naquela conferência de Minneapolis, né? Que ali foi uma grande reunião, ali foi o ponto-chave, e esses dois mensageiros veio com mais luz, né? Veio com a mensagem da educação pela fé, e o Espírito de Profecia fala no texto que eu li anteriormente, fala que é o começo do alto clamor, que é o princípio dos raios, né, do outro anjo. Se é o princípio, com certeza essa mensagem de educação pela fé é só o começo de verdades profundas da palavra de Deus que ia vir logo mais. Antes de eu entrar na mensagem escolhidas, que fala mais sobre os princípios dos raios, a gente tem que entender uma coisa. A mensagem do outro anjo é dividida em duas fases, como eu mencionei no começo dos áudios e também nos outros áudios que eu te mandei. Uma fase preparatória, cujos os primeiros raios chegaram à igreja em 1888 e 1890, através de Jones Wagner, e os outros raios chegaram 40 anos depois, em 1930, para preparar o povo de Deus para o alto clamor do terceiro anjo no mundo inteiro. Então, o alto clamor do terceiro anjo começou com os princípios dos raios, mas é só os princípios, só o começo. Ainda ela não se avolumou para o mundo inteiro, onde a glória e a fama do Senhor vai se anunciar para os gentios, para os pagãos, e como Isaías 66, 19 deixa bem claro, né? A fama e a glória do Senhor será anunciado para os pagãos, e eles eles vão aceitar a mensagem e vão se santificar e se purificar nela, e vai ser uma oferta ao Senhor agradável, né, como foi antigamente. Então, os segundos frutos virão. Por quê? Porque Deus já está preparando um povo na sua igreja que aceita as três mensagens angélicas, que é a mensagem do outro anjo, está preparado, e assim o Senhor vai usar esse instrumento, o remanente que dá os seus frutos, os seus frutos, né, para finalizar a obra dele que ele quer, que é o alto clamor no mundo inteiro, pregando as três mensagens angélicas. Então isso tem que ficar claro. Então a outra fase será quando os servos de Deus vão buscar os filhos de Deus na Babilônia, que é Apocalipse 18:4. Nós estamos vivendo na primeira fase, que é em 1930 veio a mensagem do outro anjo completa com interpretações da palavra de Deus, de profecias profundas, para que a gente possa estar preparado e entender os eventos finais que vai acontecer. Lembrando que só as três mensagens em si, a gente não vai ter nem poder nem força e não vai entender o que o Senhor está querendo nos passar, se eu não tiver a mensagem do outro anjo no meu vaso, né? No meu coração, para eu possa entender, estudar e abraçar e viver, né? E depois estar preparado para finalizar a obra do Evangelho no mundo inteiro. Onde os protestantes, os católicos e outras religiões no mundo inteiro verão que tem um povo, né? Que está pregando o sábado mais amplamente e as três mensagens angélicas sendo pregadas de uma forma profunda. Agora vamos lá. Mensagem escolhida, volume 1, página 234. Agora, qual foi a atitude da igreja em relação à mensagem de Jones Wagner? Foi de abraçar a mensagem e abraçar os princípios desses raios e estar preparada para receber mais luz do Senhor? De acordo com o Espírito de Profecia, não foi o caso. Mensagem escolhida, volume 1, página 234, deixa claro, diz assim: a indisposição de ceder opiniões preconcebidas e de aceitar essa verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos E.J. Wagner e A.T. Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderia ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos
os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecoste, sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido, em grande medida, conservada afastada do mundo. Mensagem excluída, volume 1, página 234. Você percebe que a indisposição de ceder opiniões preconcebidas e de aceitar essa verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis. E você percebe aí que o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes com essa mensagem da educação pela fé. E o inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderia ter tido em levar a verdade ao mundo, como nos dias dos apóstolos, a proclamarem depois do dia de Pentecostes. Só que eles resistiram à luz e o Senhor vai ter que labutar com os seres da sua igreja, com os seres humanos da sua igreja, com seus filhos novamente. Ele teve, como a mensagem foi rejeitada pela maioria, ele teve que ter uma pausa. E agora ele tinha que enviar a mensagem completa, para que as pessoas tenham mais uma oportunidade de entender a mensagem do outro anjo e venham a aceitar essa mensagem e estar preparado para pregar o evangelho do reino a todas as nações. E aí, ela diz, sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória. Por que a luz vai iluminar toda a terra com a sua glória? Porque a mensagem do outro anjo já, no tempo dela, já estava vindo à tona. E é por isso que ela fala que toda a terra será iluminada com sua glória. Ou seja, os princípios desses raios também vai ser pregada, porque faz parte da palavra de Deus. As 3 mensagens angélicas vai ser pregada com o máximo poder, porque a mensagem do outro anjo vem se unir à terceira mensagem e vai se avolumar em um alto clamor, e no mundo inteiro essa mensagem vai ser espalhar, né? Vai ser pregada. E ela vai dizer mais, e pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido, em grande medida, conservada afastada do mundo. Mas o Senhor não vai desistir da sua igreja, ele tem um povo, ele tem o trigo, né? Ele tem o trigo ali, aquele bom remanescente que dá os seus frutos, ele não vai deixar esse povo nas trevas. Eles vão estar com o coração aberto para entender essa mensagem que vem se unir à terceira mensagem. E eles entendendo a mensagem, eles vão estar capacitados para pregar essa mensagem. E depois que receber o segundo Pentecoste, eles vão sair com o rosto iluminado para pregar o sábado mais amplamente e pregar as 3 mensagens angélicas no mundo inteiro. Agora, haveria outra mensagem depois da mensagem de 1888? Vários me escreveram, esse está em Review and Herald, 1º de abril de 1890. Vários me escreveram perguntando se a mensagem da educação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondi, é a mensagem do terceiro anjo em verdade? O profeta declara, e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Resplendor, glória e poder acompanharão a mensagem do terceiro anjo, e a convicção seguirá onde quer que ela seja pregada em demonstração do Espírito. Não quer dizer que é o Espírito Santo que vai estar pregando essa mensagem, vai ser as pessoas sendo usadas para pregar as 3 mensagens angélicas. Por quê? Porque eles abraçaram as 3 mensagens e também a mensagem do outro anjo que vem dar poder e força. E aí ela vai continuar. Como saberão que os nossos irmãos quando essa luz chegará ao povo de Deus? Até agora, certamente ainda não vimos a luz que responde a essa descrição. Você percebe que ela responde a pergunta? Quando essa luz chegará ao povo de Deus? Até agora, certamente ainda não vimos a luz que responde a essa descrição. Por quê? Porque a descrição que ela recebeu do Senhor foi só os princípios dos raios, não foi a mensagem toda. Por isso que ela fala, até agora, certamente ainda não vimos a luz que responde a essa descrição. Aí ela continua, Deus tem luz para o seu povo, e todos os que aceitarem verão o pecado de permanecerem numa condição morna. Então, Review and Herald, 1º de abril de 1890, está deixando bem claro. Qual é o pecado do ser humano? Qual que é o pecado em referente, nesse contexto, do ser humano? Deus tem luz para o seu povo. E todos que aceitarem verão o pecado de permanecer numa condição morna. Então, o morno é aquela pessoa que não aceita a luz que o Senhor envia. Ele está satisfeito com a luz que já tem. Ele está agradável. Ele está na igreja do Senhor agradável.
Ele tem as 3 mensagens angélicas, está beleza, e não quer saber nada do outro anjo. Que o Senhor enviou a mensagem para o ser humano, capacitado por ele, para trazer interpretações proféticas da palavra de Deus. Ele está satisfeito com a luz e não quer mais. Aí, o Espírito de você deixa bem claro. Eles aqueles que aceitarem, todos aqueles que aceitarem, verão o pecado de permanecerem numa condição morna. Isso é mais claro do que a neve. A mensagem do outro anjo vem se unir à terceira mensagem angélica. E esse movimento vai se avolumar em um alto clamor. E as pessoas que estão abraçando vai ser os bem-aventurados, né? Eles vão estar sendo capacitados agora com a chuva serôdia e depois vai estar recebendo o segundo Pentecostes, o derramamento do Espírito, que é em dobro, que é visível, algo visível, a gente vai ver, assim como foi no primeiro Pentecostes. Infelizmente, a mensagem o Senhor revelou para a sua serva que seria rejeitada. A mensagem adicional seria rejeitada, a mensagem do outro anjo. Os princípios dos raios, como foi rejeitada, e também a mensagem completa. No testemunho que eu vou ler, aqui está em Review and Error, 27 de maio de 1890, e também está em Eventos Sinais, página 209, diz assim: nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não têm se humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Agora presta bem atenção agora nessa parte. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, o que se refere a isso? A mensagem do outro anjo, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira considera perigosa. Alguma coisa que despertará os seus receios. E se disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Eventos Sinais, página 209. Você percebe que nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, só que ela não vai influir sobre os corações que não têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Aí ela vai citar a manifestação desse poder que ilumina a terra com a sua glória, com a glória de Deus, que é o conhecimento do Senhor, sendo manifestada nessa mensagem. E Deus escolhe o instrumento para passar os princípios dos raios em 1888, com Jones e Wagner, e depois a mensagem em 1929, com ela tanto abraçando as 3 mensagens, como abraçando o princípio da mensagem, né, a justificação pela fé, e também trazendo maravilhosas profecias interpretadas pelo Senhor para o povo de Deus, para o bom remanescente que dá seus frutos. E agora, ela deixa claro que a mensagem será rejeitada, a mensagem adicional, e ela fala, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira considera perigosa. Ou seja, eles vão falar assim, nossa, a mensagem é isso, vou pesquisar. Aí pesquisa e, nossa, esse evento vai acontecer, aí de repente acha perigoso, mas depois vai resistir. Aí fala, alguma coisa que despertará os seus receios. E se disporão a resistir à mensagem. A manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, que é a mensagem do outro anjo, na fase completa, né? Tanto os princípios como a mensagem completa. Isso vai se unir à terceira mensagem e eles vão, em sua cegueira, vão considerar perigosa. Alguma coisa que despertará os seus receios e vai se disporão a resistir. Aí, essas pessoas, como o movimento da mensagem do outro anjo não está vindo de acordo com as suas ideias e expectativas, aí o testemunho de Jesus deixa bem claro, visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Porque eles vão dizer no coração deles e nas suas atitudes? Porque dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Ou seja, essa presunção faz com que eles fiquem cegos, para não entender que o Senhor está ditando, Ele mesmo está fazendo, tomando as rédeas, está dando a última obra de uma forma bem fora de comum a ordem das coisas, como nos textos que eu li para você. Né? Então, eles não entendem que é o Senhor que está tomando as rédeas, está dando a mensagem
da forma que ele quer, no instrumento que ele quer. E o Anjo de Laodiceia, e a maior parte que segue o Anjo de Laodiceia, que é a Associação Geral, está ditando em qual movimento que vai terminar a obra. Só que o Senhor não está trabalhando de acordo com a ideia deles, porque ele quer trabalhar dessa forma, e nós temos que estar sujeito a isso. Tanto a associação, como os leigos, como todo mundo de Laodiceia, tem que estar sujeito à vontade do Senhor, como que ele quer terminar essa obra. Não somos nós que vamos ditar o movimento, é o Senhor. Entendeu, meu irmão? Então, isso é muito importante a gente entender. Agora, vou ler outro texto que está em Eventos Finais na página 210. Já não é 209, agora é 210. Então, a mensagem ela vai ser rejeitada como falsa. O que diz Eventos Finais na página 210? A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. E a luz que iluminará a terra com sua glória, que é a mensagem de Apocalipse 18, que é o outro anjo que vem se unir à terceira mensagem, será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Isso está em Review and Herald, 27 de maio de 1890 e eventos finais para 210. Ou seja, a mensagem do terceiro anjo não será compreendida. Por quê? Porque eles acham que o movimento a última hora vai terminar assim, pelo movimento que eles estão ditando, só que o Senhor está trabalhando de outra forma. E a luz que iluminará a terra com sua glória, que eles acham que é o Espírito Santo descendo na terra, vai ser chamada de falsa luz. Na verdade, é um movimento que o Senhor usou instrumentos humanos para passar a mensagem do céu, e eles estão achando que é o Espírito Santo e estão fazendo movimentos para finalizar a obra. Só que o Senhor está trabalhando de uma forma bem fora de comum ordem das coisas. E a glória, a luz que iluminará a terra com sua glória, que é a mensagem do outro anjo, será chamada de falsa. Por quem? Vai chamar de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Não é isso que está acontecendo? A mensagem veio, os princípios, chamou de falsa, chamou de tanta coisa, não quis aceitar, a maioria. E a mensagem veio em 1929 completa, e rejeitou como falso. E qual que é a classe de pessoas que vão rejeitar? Aqueles que recusam andar em sua glória progressiva, ou seja, não tem o hábito de progredir com a luz. Se não vier de acordo com suas ideias e expectativas, eles vão cometer a obra e vai rejeitar como falso e não vai progredir, não vai crescer, não quer deixar que o Senhor dite o movimento que ele quer. Entendeu? Então, infelizmente, muitas pessoas na igreja do Senhor não vai compreender a obra do terceiro anjo. Isso é profetizado. Não tem como eu querer desfazer isso. Está profetizado, porque o Senhor já sabe do futuro. Ele já deixou claro que a mensagem do terceiro anjo não será compreendida. Tá bom, meu irmão? Então, vou fazer só o resumo aqui, esse áudio vai ficar um pouco maior. Então, a mensagem de edificação pela fé foi os primeiros raios da mensagem do outro anjo, trazida por Jones Wogner e foi rejeitada pelos irmãos dirigentes em 1888 e 1890, ali na reunião de Minneapolis, né, na Conferência Geral de Minneapolis. Então, Jones profetizou em 1893 que a mensagem seria outra vez rejeitada. E quando ela voltou com os últimos raios da verdade, também foi rejeitada novamente, chamada de falsa luz. E os nossos irmãos dirigentes, né, combateram e estão ainda combatendo a mensagem, como fizeram contra a mensagem de edificação pela fé em 1888. Então, meu irmão, e também temos que lembrar de que a mensagem do primeiro e do segundo anjo foram rejeitadas pelos pastores e líderes do tempo de Miller. A maioria dos pastores e líderes rejeitaram a mensagem da primeira e a segunda mensagem angélica. A primeira e a segunda mensagem que se uniu, né, no clamor da meia-noite. Se avolumou em um clamor da meia-noite. Agora, a terceira mensagem, a quarta mensagem está se unindo com a terceira e se avolumando em um alto clamor. Só que os líderes, os pastores e os líderes, os dirigentes, está rejeitando a mensagem como falsa e não está compreendendo que essa última obra em favor da igreja está vindo com esse movimento. E eles não querem aceitar o movimento, está querendo lutar contra o movimento. Só que nós sabemos, né, de acordo com a sua palavra, a palavra de Deus, nós sabemos que esse esforço é vão. Não consegue derrotar os planos do Senhor, não consegue derrotar esse movimento. Pelo contrário, as pessoas sinceras verão a verdade,
vão se banquetear com essas verdades, enquanto os outros vão ficar famintos, né, espiritualmente falando, não vai ter o azeite extra e vai crescer, e não vai estar fazendo parte da última pregação, né? Não vai fazer parte da última pregação, o último convite divino, porque eles não quiseram progredir de acordo com a luz, entendeu, meu irmão? Então, o profeta declara, né? Review and Herald, 1 de abril de 1890. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória. E o Senhor deixa bem claro, né? Esse anjo não é anjo literal, não é o Espírito Santo. É o Espírito Santo nas pessoas fazendo entender essa mensagem. Mas esse anjo aí, e anjo voando pelo meu céu, são mensagens que foi enviada aos seus mensageiros, que o Senhor escolheu a dedo para passar essas mensagens para a sua igreja. Entendeu, meu irmão? Como os princípios dos raios de 1888 e também a verdade de 1909, completa, a mensagem do outro anjo foi dada completa e se tornou um movimento. E vai se avolumar em um alto clamor. Graça e paz. Meus irmãos, eu venho através desse canal e desse vídeo apresentar para vocês a mensagem do outro anjo de Apocalipse 18, uma mensagem que não é muito compreendida, e aqueles que a pregam estão querendo colocar a mensagem do outro anjo como se aplicando ao Espírito Santo descendo do céu. Só que as três mensagens angélicas, o anjo voando pelo meio do céu, três anjos voando pelo meio do céu e o anjo que desce, o outro poderoso anjo, não pode ser aplicado a anjos literais e também ao Espírito Santo, entendeu? Então, a mensagem são mensagens do Senhor, da parte do Senhor, que veio através dos instrumentos humanos preparados pelo Senhor para dar para a sua igreja. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe à tona essas interpretações, essas mensagens, através do vaso escolhido por eles por ele, né? Que é o Espírito Santo que escolhe. Então, as três mensagens angélicas, a mensagem do outro anjo, são mensagens que o Senhor enviou para a sua igreja e o Espírito Santo escolheu o vaso para dar essas mensagens. Então, nesse vídeo, eu vou explicar um pouco mais sobre a mensagem do outro anjo de Apocalipse 18. Então, eu convido a vocês, deixe o seu like, o seu comentário e o compartilhamento. Isso ajuda muito o canal e também as pessoas a conhecerem essa mensagem de Apocalipse 18. As pessoas em Laodiceia, as pessoas na igreja, está alimentando uma teoria que não tem fundamento bíblico. São a nova teologia que está suplantando a verdade do Senhor. Mas de acordo com a inspiração, de acordo com os testemunhos, que não está sendo lido nem apreciado, de acordo com o testemunho de Jesus, o Espírito de Profecia deixa bem claro que anjos voando pelo meio do céu e o outro poderoso anjo de Apocalipse 18 são mensagens que o Espírito Santo escolheu o instrumento para passar para a igreja, tá bom? Então não é a descida do Espírito Santo ali querendo aplicar para o Apocalipse 18, não é. O Senhor escolhe o vaso, passa essas mensagens, e em conexão a essas mensagens que o Senhor envia, vai ter um bom e remanescente que dá os seus frutos, que vive a luz progressiva que o Senhor envia, tá bom? Desde já eu quero que vocês aproveitem o vídeo e compartilhem, comentem e deixem o seu like, tá bom? Deus abençoe vocês e Deus abençoe todos nós.